Boa noite para todos vocês, Ângela, Cristiane, Grécia, Luci, Alan, Perlis, o Arlene, o Evert. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Tudo bem? Preparados para mais uma jornada? Sim. Então tá bom, tem que estar animado, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Nós vamos dar uma aprofundada no que seria esse transtorno, né? No que seria esse grau de ansiedade um pouco mais elevada do que os outros tipos de ansiedade. Vamos trabalhar um pouco alguns conceitos, né? Esse é o cronograma da nossa aula, tá? Nós vamos trabalhar 10 tópicos, tá? Os tópicos são, primeiro, nós vamos falar o que é síndrome, porque o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é conhecido também como, ele está dentro do grupo das síndromes. E aí nós vamos explicar isso para vocês hoje, tá? E aí no segundo tópico nós vamos ver quais que são as síndromes do humor, porque dentro de um grupo existe várias síndromes que mexem com o humor da pessoa, né? E o TAG está dentro dessas síndromes. E aí nós vamos ver quais que são as síndromes que trabalham no humor, né? E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos ver quais são os tipos de ansiedades que existem. Vamos falar lá no quarto tópico mesmo, que nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade generalizada. Vamos ver quais são os sintomas. No sexto tópico, nós vamos trabalhar com a escala de avaliação de TAG, que é o GAD-7, que é uma avaliação para avaliar se o paciente ele tem TAG ou não. São 7 perguntinhas básicas que vocês podem utilizar com o paciente para identificar se ele tem ou não TAG, tá? E aí, dentro de toda uma perspectiva, lógico, né? Eu vou voltar a falar sobre questões de diagnóstico, que eu nunca me canso de falar sobre isso. Vou falar um pouco sobre transtorno do pânico. E aí vocês vão me questionar, Paulo, mas a aula não é sobre transtorno de ansiedade generalizada? Por que nós vamos falar sobre o transtorno do pânico? E aí vamos deixar isso mais próximo do item, que eu vou falar por que nós estamos incluindo o transtorno do pânico. Eu não vou aprofundar no transtorno do pânico, porque é um outro tipo de transtorno, mas nós vamos ver que dentro das crises de transtorno de personalidade generalizada, a pessoa ela pode desenvolver alguns sintomas de transtorno do pânico. Vamos falar sobre tratamento e vamos falar sobre os medicamentos de primeira e segunda linha e, por último, nós vamos falar sobre o tratamento adjunto. Tá? O que seria o tratamento adjunto? Seria uma segunda espécie de tratamento que nós podemos ter diante do panorama do paciente. Tá? Algumas informações básicas para a gente começar, como vocês sempre sabem, né? Eu gostaria que vocês mantivessem os microfones de vocês desligados para não dar microfonia e até mesmo para evitar ruídos aí da casa ou do local de onde vocês estão. Vocês podem interromper a aula a qualquer hora, levantando a mãozinha para fazer perguntas, tá bom? Lembrando que essa é uma aula gratuita, tá? Ela não tem custo. Ela só vai ter custo aquelas pessoas que pedirem emissão de certificado, tá? O certificado ele custa R$30 e ele sai com uma carga horária de 30 horas aulas. As pessoas que já fizeram o pagamento dos R$30, o certificado ele sai até amanhã de manhã, porque ele já está confeccionado, eu só preciso dos nomes completos das pessoas e eu preciso fazer o registro. Então até amanhã de manhã eu já libero.
Se você, durante a aula, se identificar, quiser o certificado também, você pode me chamar depois no grupo. Eu fechei o grupo agora para mensagens. Muitas pessoas me perguntaram: Paulo, por que o grupo não está aberto? Eu não costumo deixar o grupo aberto porque sempre vem aquelas pessoas com um intuito que não é do grupo. Não sei se vocês repararam agora, na hora que eu acabei de jogar o link da aula, apareceu uma abençoada lá, mandando um tanto de coisa que não tem nada a ver com a aula, né? E eu tive que fechar o grupo para postagem. Mas logo após a aula eu vou abrir o grupo novamente, que é aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas, né? Aquelas pessoas que se interessarem também em ter o certificado com 30 horas aula sobre essa aula específica, nós vamos fazer a emissão do certificado, tá bom? Custa apenas R$ 30. Esses R$ 30 é para custear a impressão do certificado, a emissão, tem toda uma questão burocrática, o programa que é feito, o registro, etc. e tal, tá? Não é obrigatório, tá bom, gente? Não é obrigatório, é só para aquelas pessoas que querem mesmo. Para que serve o certificado? Para agregar no currículo, né? Para agregar em uma série de situações que você pode ter na sua vida, né? Dependendo da área que você trabalha, dependendo daquilo que você faz, ter agregar isso no seu currículo é de extrema importância, né? Principalmente para aqueles que são alunos de psicologia, conta como horas complementares, porque é assinado por um psicólogo, que sou eu, né? Enfim, né? Bola para frente, tá? Antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, posso ir para frente então, né? Então vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entender o que é. Pode falar, Arlene. Boa noite. Boa Você noite. vai deixar a aula no YouTube? Sim. Obrigado, Arlene. Eu estava esquecendo. Essa aula está sendo gravada, tá, gente? E aí, depois que termina a aula, eu faço um processo de sincronização da aula. Ela está sendo gravada por um programa que chama Movave. Assim que termina a aula, eu sincronizo a aula e depois de sincronizar a aula, eu disponibilizo o link dela que fica no YouTube, tá? E eu vou disponibilizar ela no grupo mesmo, tá? Então, Muito aquelas obrigada. pessoas que não têm oportunidade de assistir a aula toda hoje, ou aquelas que já sinalizaram que querem assistir a aula, mas não têm a disponibilidade hoje, depois vai ter oportunidade de assistir a aula gravada, tá bom? Muito obrigada. De nada. Vamos lá, gente. Vamos começar com o conceito de síndrome, né? Primeiro, antes de falar de síndrome, vamos falar de transtorno. Eu não pus conceito de transtorno aqui, mas vamos falar, né? Transtorno, eu já disse para vocês, quem já acompanhou comigo em outras aulas, transtorno é um segmento errado do cérebro, né? É como se o cérebro seguisse uma rotina, uma linha reta. Ele tem que seguir essa linha reta, mas de repente ele segue uma linha, um atalho. Ou seja, ele tem que sempre seguir essa linha reta, mas de repente ele começa a funcionar de uma maneira que não é funcional, tá bom? De uma maneira que não é funcional. Então, se ele tem que funcionar para a esquerda, de repente uma parte dele começa a funcionar para a direita. E isso se chama transtorno, tá? Esse é o conceito de transtorno. Alguns transtornos têm reversão, outros não, tá? Mas agora vamos falar de síndrome. Síndrome ela é definida como um estado anormal do organismo, com sintomas específicos que alteram suas funções físicas e psicológicas. A síndrome é um conjunto de sintomas que definem um determinado estado clínico associado a problemas de saúde, que nem sempre têm as causas descobertas. Então, síndrome é um conjunto de sintomas, tá? Então, assim, eu posso dizer que todo transtorno tem uma síndrome. Por quê? Porque é um conjunto de sintomas. Então, Paulo, eu posso falar... e aí, talvez vocês entendam por que algumas doenças do estado psíquico são chamadas de síndrome. Às vezes vocês vão ver chamar
Deixa eu dar um exemplo para vocês. Transtorno de borderline ou síndrome de borderline. Transtorno de personalidade ou síndrome de personalidade. Vocês sempre vão ver essas nomenclaturas diferentes, né? Paulo, qual que está certo? Todas, né? Todas. Por quê? Porque a síndrome é um conjunto de sintomas e o transtorno, e esse conjunto de sintomas faz com que o cérebro funcione nessa ordem que não é normal. Logo, eu tenho um transtorno. Então, todo transtorno tem uma síndrome. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o quê? Não é sobre o transtorno de ansiedade generalizada? Pois é, esse transtorno é causado por quê? Por que ele é causado, esse transtorno? Por causa de um sintoma, vários sintomas, e quando eu tenho vários sintomas, eu tenho uma síndrome, correto? Até aqui está bem explicado? Alguma dúvida? Se está bem explicado, manda um joinha aí para mim, por favor. Aperta o joinha aí, por favor. Aperta o joinha, gente. Deixa eu sentir que eu estou dando aula para alguém, pelo amor de Deus. Falem comigo. Então tá bom, obrigado. Então tá bom. Às vezes, gente, eu gosto de interação, pelo amor de Deus, conversa comigo, senão daqui a pouco eu desligo aqui, que eu vou achar que eu estou dando aula para ninguém. Vamos lá então. Vocês entenderam o que é síndrome. Agora, vamos tentar entender quais são as síndromes de humor. Ou seja, isso aí, Teresa, estou ouvindo com atenção. Obrigado, tá? Quais que são as síndromes de humor? Ou quais que são os transtornos de humor? Eu peguei aqui 5 transtornos de humor mais conhecidos. Lógico que existem mais, mas são aqueles que nós vamos mais ver dentro da questão da psicologia e da psiquiatria, tá? Os transtornos ou síndromes de humor mais conhecidas são a depressão, a distimia, o transtorno bipolar, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que nós vamos estudar hoje, e o transtorno do pânico. Então, as síndromes de humor mais conhecidas são essas: depressão, distimia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico, ao qual hoje nós vamos estudar o transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Esses são os mais comuns encontrados dentro das classificações. É importante nós entendermos que existem vários tipos de ansiedade, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa... Oi, alguém levantou a mão, que é o Lupe, que eu não sei o nome, mas se quiser se identificar por nome, a Lucy também levantou a mão. Pode perguntar, por favor. Quem vai primeiro? A Lucy? Lucy, você levantou a mão? Quer fazer pergunta? Lucy? Não? E o Lupe? Não querem fazer pergunta? Então vou baixar a mão de vocês, tá? Se quiserem fazer pergunta, podem fazer, mas... Vamos lá. Existem vários tipos de ansiedade, tá? E dentro desses vários tipos de ansiedade, o que eu queria dizer para vocês? Gente, dentro do consultório, ou independente de onde você trabalha, se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você trabalha com dependência química ou não, é muito importante você saber que todo ser humano tem ansiedade, tá? A ansiedade é um movimento necessário para que todas as pessoas tenham para que elas possam se movimentar. Imagine se a gente não tivesse ansiedade. Se nós não tivéssemos uma ansiedade, nós seríamos verdadeiros parasitas. Ficaríamos deitados na nossa cama esperando tudo acontecer e as coisas não aconteceriam. Então, a ansiedade ela é necessária para que o ser humano se movimente. Ela é necessária para que o ser humano vá atrás daquilo que ele quer. Ela é necessária para que o ser humano vá atrás daquilo que é pertinente para a vida dele. Se o ser humano não tivesse ansiedade, ele seria um verdadeiro parasita. Só
que quando a gente está falando de transtornos de ansiedade, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que essa ansiedade ela passou do limite, ela passou do equilíbrio, né? Mas a ansiedade ela é algo extremamente necessário para o ser humano. A ansiedade é aquilo que faz você entrar em movimento e ir atrás e conquistar aquilo que você quer. Se você não tivesse essa ansiedade, você não conquistaria nada na sua vida, você não chegaria aonde você está hoje, ou você não chegaria aonde você gostaria de chegar, né? Ou seja, você não lutaria pelos seus sonhos, né? Mas é por isso que a ansiedade ela é necessária, né? Só que ela tem um limite. Quando ela passa desse limite... Boa noite, Flavite, Deus abençoa. Mas quando ela passa desse limite, ela já começa a ficar disfuncional. Ou seja, Paulo, quando que eu sei então que a minha ansiedade ela já não está no nível normal? A sua ansiedade ela já está num nível disfuncional a partir do momento que você começa a perceber que ela começa a alterar o seu comportamento, a partir do momento que ela começa a somatizar em você. Como assim, Paulo, somatizar? A sua ansiedade ela começa a te dar dor de cabeça, ela começa a te dar insônia, ela começa a somatizar, por exemplo, as perninhas sempre balançando, ela começa a fazer você sofrer por antecedência diariamente, ela começa a fazer você mudar o seu comportamento com as outras pessoas por causa da expectativa daquilo que ainda nem aconteceu. Quando ela chega nesse nível, é porque não é uma ansiedade saudável. Então, ela já passou a ser um transtorno. E aí nós precisamos identificar o que está acontecendo. Bom, então é importante que nós saibamos quais que são os tipos de ansiedade, né? Quais que são os tipos de ansiedade. Primeiro aqui, nós temos o primeiro tipo de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o que nós vamos estudar hoje. Temos também o transtorno de ansiedade por separação, tá? Temos o mutismo seletivo, as fobias específicas, as fobias, né? Tem um que tem fobia por uma coisa, tem outro que tem fobia por outras coisas, cada um tem uma fobia diante de certa situação, né? Nós temos o transtorno de angústia, nós temos a agorafobia, tá? Nós temos o transtorno de ansiedade induzido por substâncias e medicamentos. Nós temos o transtorno de ansiedade devido à condição médica. Nós temos os ataques sintomáticos limitados. Nós temos ansiedade generalizada com irregularidade. Nós temos o QALCAP. Temos a fobia social e o ataque de nervos. Tá? Esses são os tipos de ansiedade que nós trabalhamos. São 13 tipos de ansiedade, tá? Ao qual hoje nós vamos se limitar no transtorno de ansiedade generalizada. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que existe um leque de tipos de ansiedade, tá? Para vocês entenderem que existe esse leque de ansiedades, não é uma ansiedade apenas. Para vocês entenderem que existem vários fatores que podem causar ansiedade. E aí, quando a gente olha para a ansiedade da pessoa, é importante nós entendermos que existem vários tipos de ansiedade. Por quê? Porque para cada tipo de ansiedade eu preciso ter uma manobra diferente, né? Uma manobra diferente para trabalhar. A Terli pergunta, então falar em ataque... Peraí, perdi essa pergunta. Então falar em ataque de nervos está correto? Está correto. O ataque de nervos é um tipo de ansiedade, né? Mas aí nós precisamos identificar, Terli, porque diante desse tanto de tipos de ansiedade, muitos sintomas vão ser semelhantes, né? E aí nós precisamos entender se realmente é um ataque de nervos ou não, tá? E a gente precisa identificar quais são os sintomas mesmo do ataque de nervo. Mas muitas das vezes é ataque de nervo, tá? Bom, sabendo quais são os tipos de ataque de nervo,
a gente já entra no que é o transtorno de ansiedade generalizada. A partir de agora eu não vou ficar falando transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou falar TAG, para economizar saliva, tá bom? O que é a TAG? A TAG ela é caracterizada por uma preocupação excessiva crônica acompanhada de hiperatividade e inquietação. Preste atenção nesse conceito, gente. Preste atenção. Vamos lá. Preste bem atenção comigo. Vamos lá. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Ficou claro isso para vocês? Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão é quando eu estou vivendo excessivamente o meu passado. Eu fico me culpando, eu fico ressentindo as coisas que aconteceram no meu passado. Estresse é quando eu estou vivendo intensamente o meu agora. Estou vivendo intensamente a minha família que é disfuncional, estou vivendo intensamente o meu trabalho, estou vivendo intensamente uma carga muito grande dentro de mim, isso me leva ao estresse. Temos também, então, aí agora a ansiedade, que é onde eu estou vivendo intensamente o meu futuro. E viver intensamente o futuro não é bom. Por quê? Porque a expectativa de algo que eu não sei o que vai acontecer. Então, quando eu não consigo viver algo que está acontecendo, eu começo a fantasiar certos tipos de situações. Nós temos 3 tipos de classificações neuróticas, psíquicas. A neurose, a psicose e a perversão. Muitas das vezes, quem está no TAG, ele vai flutuar da neurose para a psicose. Todos nós aqui somos neuróticos. Todos nós estamos no estado de neurose. Tá? Não existe essa trem de você virar e falar assim, fulano é neurótico. Não, todo mundo é neurótico. Todos nós estamos no estado da neurose. Tá? Só que tem hora que um fica um pouquinho mais agressivo e fala assim, tá neurótico mesmo, né? Mas enfim, todos nós somos neuróticos. Só que, muitas vezes no TAG, na crise do TAG, a gente flutua um pouquinho aqui para o estado da psicose. Por que a gente flutua aqui para o estado da psicose? Porque aqui no estado da psicose a gente começa a fantasiar certos tipos de situação. Porque eu estou vivendo com tanta intensidade o futuro, que eu começo a imaginar situações, eu começo a criar fantasmas, eu começo a montar um parque de diversões na minha frente, de tanto ansioso que eu fico. E presta atenção no que eu disse aqui. O TAG, ela é caracterizada por uma preocupação excessiva, diferente da ansiedade normal que eu disse para vocês. A ansiedade, que é natural de cada um, é uma ansiedade saudável. É uma ansiedade que a gente consegue viver, sabe? Por exemplo, você que é mãe, você deixa seu filho na festa e fala assim, filho, eu quero você que até meia-noite. Aí você não dorme enquanto ele não chega, né? Mas você tá tranquila. Você consegue realizar suas atividades, vai lá, arruma a cozinha. Você sabe que seu filho vai chegar meia-noite. Você não entra em desespero, sai quebrando a casa, né? Vai rezar o texto da misericórdia com uns bagos de feijão no chão. Você não arranca seus cabelos por causa disso. Né? Você tem uma preocupação, mas não é exagerada. No TAG, a característica é uma preocupação excessiva, tá? E preste atenção nessa situação, ela é crônica. O que significa crônica? Tanto dentro da medicina, na psiquiatria, quanto na psicologia, tudo aquilo que é crônico significa que não tem cura. Ou seja, é tratamento pro resto da vida. Nós trabalhamos com 2 termos, agudo e crônico. Agudo é aquilo que tem cura. Se tratado, tem cura. Crônico, não tem cura. Paulo, mas então o que eu faço se não tem cura? Eu me trato e eu vou ter uma paralisação. E vou conseguir viver muito bem se eu conseguir me tratar. Eu vou conseguir viver muito bem. Eu vou ter uma vida funcional como qualquer outro tipo de pessoa, mas fazendo um bom tratamento. E presta atenção nessa situação que eu coloquei aqui no conceito da TAG. Ela é acompanhada de hiperatividade.
e inquietação. O que acontece? A pessoa que possui TAG, ela vai trazer características de TDAH. E aí, se a gente for lá no TDAH e for buscar as características, o que uma pessoa hiperativa faz? Né? E inquietação. Né? Por isso que é muito importante, na hora de nós estarmos diagnosticando, né, a gente estar atento ao que nós estamos diagnosticando. Eu já vi muitas pessoas sair do consultório com diagnóstico de TDAH, mas na verdade ela está com transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque na hora que ela está passando os sintomas para o médico está entendendo que ela tem TDAH. Por quê? Porque ela passa exatamente os sintomas do TDAH. Por quê? Porque a característica do TDAH, do TAG, é características de hiperatividade. E principalmente a inquietação, porque a pessoa não para quieta, ela está se movimentando a todo momento. E o mal da consulta psiquiátrica é o quê? O mal da consulta psiquiátrica é que o psiquiatra ele não aprofunda na vida da pessoa. Ele só pega a sintomatologia. Por isso que é interessante, sempre antes de passar pelo psiquiatra, passar pelo psicólogo. Por quê? Porque quando ele passa pelo psicólogo, ele já vai com um relatório da vida daquela pessoa. Então, o psiquiatra ele vai ter uma arma, ele vai ter um argumento ali para entender o que realmente está passando pelaquela pessoa. Porque o psiquiatra ele não está ali para ficar ouvindo sua história toda. Ele está ali para receitar a medicação necessária para os sintomas que você está falando. Então, se você senta na mesa do psiquiatra e começa a falar dos seus sintomas, e muitas das vezes vai ser sintomas de hiperatividade e inquietação, ele vai te sentar uma Ritalina, ele vai te sentar um Devance, que são medicações para hiperatividade, e são medicações fortes, que podem trazer prejuízos neurológicos. Mas, na verdade, você tem o quê? Um TAG, você tem um transtorno de ansiedade generalizado, e você não vai precisar de medicações tão fortes assim. Tá bem claro isso para vocês? Sim ou não? Mãozinha aí, pelo amor de Deus. Bacana. Pode perguntar, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, essas são as características do TDAH. É o conceito, né? Do TAG. Bom, vamos falar um pouco dos sintomas do TAG, né? O TAG, como a gente sabe, a nossa mente, nosso psíquico, ele aguenta só uma determinada carga de emoção. Espera só um pouquinho, gente. Ele aguenta só uma determinada carga de emoção, né? A partir do momento que ele não aguenta mais essa carga de emoção, ele transfere para o corpo. E o que é esse transferir para o corpo? É o que a gente chama de somatização, né? Já viu aquela angústia, aquela dor do lado do peito, né? E muita gente não sabe falar o que é, fala que é um trenzinho. Estou cansado de ouvir isso em consultório. Ah, doutor, estou sentindo um trenzinho aqui. Eu viro para ele e falo assim, você veio no lugar errado, porque eu não sou maquinista. Eu não trabalho com trem, não. Eu trabalho com sentimentos, emoções, né? Quem trabalha com trem é maquinista. O que acontece? Quando o nosso psíquico não aguenta a carga de emoção, ela transfere para o corpo. Quantas pessoas eu já vi, por exemplo, com muita angústia e dor no peito, procurar um cardiologista pensando que está com problema no coração. Aí chega lá no cardiologista e faz uma porrada de exame. E o cardiologista vai e faz o quê? Encaminha para o psicólogo. Porque não tem nada no coração. Na verdade, aquela dor, aquela angústia está fazendo o quê? Está fazendo um problema psicológico. Está somatizando no físico. Então, o TAG ele traz sintomas físicos para pessoas. Não só sintomas mentais, emocionais, mas físicos. Quais são os sintomas que uma pessoa que tem TAG pode ter? Não significa que ele vai ter todos, mas ele pode ter alguns. Náuseas, por exemplo, tontura, falta de ar, tensão muscular, irritabilidade,
taquicardia e fadiga. Esses são os sintomas físicos, tá? E não significa também que ele vai ter todos os sintomas ao mesmo tempo. Mas principalmente quando ele está no auge do TAG, ele está no pico no pico da doença, no pico do transtorno, ele pode apresentar esses sintomas físicos. Quais que são seus sintomas emocionais? Agitação, ele fica muito agitado, nervosismo, se encostar nele xinga. Medo constante, geralmente quem tem o TAG, ele tem um medo constante. Medo de quê, Paulo? Medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa errada, medo da situação sair fora do controle. Então ele fica muito tenso por causa disso. Ele tem uma dificuldade de concentração. Olha para vocês verem. Gente, dificuldade de concentração é característica de quê? De TDAH. É déficit de atenção. Eu tenho dificuldade de concentração. Por que o TAG vai ter dificuldade de concentração? Por quê? Porque ele tem uma ansiedade generalizada e a mente dele só está pensando lá na frente. Então, como a mente dele é agitada e está pensando lá na frente, ele não vai conseguir se concentrar no aqui e agora. Você está conversando com ele, mas ele está pensando lá na morte da bezerra daqui a 2 meses. Então, ele não vai conseguir se concentrar no aqui e agora, né? Olha para vocês verem, ele tem uma preocupação excessiva. Só que a preocupação excessiva dele, muitas das vezes, não vai ser no agora. Ele vai estar se preocupando com situações que vai acontecer daqui a 1 ano. Ele pode ser até do agora também, mas é uma preocupação excessiva que ele tem. E outra coisa, insônia. Portadores de TAG têm insônia. Por que eles têm insônia? Primeiro motivo, por causa das preocupações que não saem da cabeça, por causa da ansiedade que é gerada a todo momento por vários sintomas. E outra, porque é produzido uma grande quantidade de cortisol, que é um hormônio maléfico que existe dentro de cada um de nós, que não permite com que a pessoa entre em estado de sono. Por isso, essa pessoa ela vai o tempo todo ter dificuldade de dormir, né? E aí o que acontece? Ela tem insônia, ela não dorme direito. Nós sabemos que durante a noite, os hormônios que fazem com que a gente tenha um bem-estar durante a noite, durante o outro dia, eles são produzidos somente na parte da noite, quando nós estamos dormindo. E aí acontece que essa pessoa ela não dormiu bem à noite, esses hormônios eles não foram produzidos, e aí no outro dia como que ela está? Nervosa, tensa, né? Irritada. Ou seja, a vida de um TAG é uma desgraça. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão não, porque eu não estou falando no sentido religioso. Até mesmo no sentido religioso, desgraça não é, como vocês costumam dizer, a mulher pelada lá, não. Desgraça. Desprefixo é falta. Graça. Falta de graça. Né? Não é nenhum demônio, não. Vamos passar então para a escala CAD-7. A escala CAD-7 ela é o teste que é usado para saber se a pessoa ela tem ou não TAG. Apresentamos em forma de teste, aí é o nome em inglês, né? And Test of GAD-7. Esse nome é em inglês que eu não sei falar não, tá, gente? E tem um questionário desenvolvido, Spitz Coles, com o patrocínio da Pfizer. Vocês já ouviram? Eu acho que a Pfizer no Covid ficou bem conhecida, né? A vacina da Pfizer lá no Covid, né? Quem patrocinou esse teste foi a Pfizer, que avalia os principais sintomas ansiosos do TAG. E eles vêm de acordo com o DSM-5. O DSM-5 é o manual que nós temos, né, de classificação de doenças, que é utilizado na psicologia e é utilizado também na psiquiatria, né? Então nós pegamos todos os critérios do transtorno de ansiedade generalizada e elaboramos o teste chamado CAT-7. Através desse teste você avalia se a pessoa ela tem ou não transtorno de ansiedade generalizada.
assim que acabar a aula, eu já vou disponibilizar esses slides para vocês lá no grupo, tá bom, gente? Bom, vamos ver como funciona esse teste, né? A pontuação desse teste online de ansiedade, eu pus aqui online, eu fiz questão de pôr. O que acontece, gente? Pelo amor de Deus, não fica fazendo teste online, não. Tem gente que tem a mania de ir para a internet e fica fazendo esses testes online. Vocês não sabem a procedência do teste, vocês não sabem a validade desse teste, vocês não sabem de onde vem esses testes. Você sabia que os testes, por exemplo, até mesmo dentro da psicologia, eles têm uma validade? Por exemplo, lançou um teste aqui hoje. Esse teste, ele vale, vamos supor, ele tem um período de validade de 5 anos. Ou seja, daqui a 5 anos ele tem que ser reavaliado e refeito. E outra coisa que talvez vocês não saibam, na psicologia, os testes, por exemplo, que são feitos, por exemplo, para a população no Brasil, muitas das vezes o mesmo teste ele não pode ser usado, por exemplo, para a população lá do Iraque. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque os testes são baseados em questões culturais, eles são baseados em uma série de questões que não são em questões de idade, culturais, etc. Pessoal, espera só um pouquinho que eu vou ligar meu computador aqui na tomada, senão nós vamos perder a aula. Pera aí. Pronto, voltei. Agora não vai descarregar mais não. Então, os testes, ele tem todo um critério de avaliação. Às vezes você está lá na internet, você está pegando um teste de 20 anos atrás, você está pegando um teste que foi aprovado por uma população que é uma população completamente diferente da nossa. Então, quando se vai aprovar um teste psicológico, ele tem todo um critério. Quem já acompanhou comigo a aula de testes psicológicos, quando eu dei aula sobre teste BAI, os testes BECs, né? BAI, BHS e BDI, eu expliquei um pouco sobre isso. Então, cuidado com esses testes online que vocês fazem, tá? Então, continuando, a pontuação desse teste de ansiedade reproduz o formulário original do GAT-7. O score é obtido a partir de 7 perguntas sobre a frequência dos variados sintomas ansiosos nas 2 últimas semanas. Ou seja, sempre que você for aplicar esse teste no paciente, você vai pegar como base as 2 últimas semanas. As 2 últimas semanas que ele viveu. Você vai fazer ele relembrar as 2 últimas semanas, até o dia do teste, tá? E tem que frisar isso bem para ele, porque geralmente o paciente ele tem mania de pegar situações lá de meses atrás. Frisa sempre com ele, de 2 semanas até o dia que está vivendo. Na página com resultado é apresentada uma última indagação sobre o impacto funcional desses sintomas. E é o que nós vamos ver aqui agora. Vamos lá. Existem algumas instruções básicas. Antes de começar, é importante destacar que nenhum teste online substitui a avaliação clínica por um especialista. Primeira coisa que eu já disse. Você deve responder cada item com qual frequência se sentiu incomodado pelo sintoma em questão nas 2 últimas sessões. Foi o que eu disse, né? Após responder todas as 7 perguntas, clique em obter o resultado para somar os pontos e saber seu resultado. Bom, gente, como eu já disse,
O teste, ele é apenas um instrumento, tá? Ele é apenas um instrumento. Ou seja, nunca se faz um teste com a pessoa e deu o resultado lá e você vai falar, o seu diagnóstico é esse. Não existe isso, tá? Não existe essa situação. Você fez lá, o seu diagnóstico é esse. Para se dar um diagnóstico, precisa de uma avaliação psicológica profunda, uma avaliação psiquiátrica profunda, e o teste ele serve como uma ferramenta a mais que vai te ajudar a você a romper e fechar o diagnóstico dessa pessoa. Bom, pessoal, vou dar um intervalinho agora de uns 5, 6 minutinhos. São 19h51. Podemos voltar às 8 horas? Pode. Voltamos a... O Arlene está travando. Está travando só com a Arlene ou está travando com todo mundo? Com a Ângela está travando. Mais alguém? O meu também. O meu também está travando. É porque eu deixei o telefone mais longe. O meu também Falta 14 minutos. E agora, como que tá? Tá dando para me ouvir bem agora? Tá travando ainda. Tá travando ainda? Sim, bem travado. Tá, Sim. mas começou a travar a partir de que momento? Começou a travar a O partir... meu já tem um tempinho que está travando. Mas vocês... O meu já tem um tempinho que está travando. Sim, mas mesmo travando, vocês conseguiram acompanhar? Porque senão eu volto. Agora está tudo travado. Agora está tudo travado? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Eu vou tentar arrumar aqui para... Está travando demais. Não estou entendendo quase nada. Tá, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos aqui. Eu retorno e eu vou tentando arrumar aqui, pode ser? Pode ser? Pode. Tá? E aí Claro. eu vou jogar lá no grupo. Vamos Sim, fazer um sim. intervalo de 10 minutos. Eu vou tentando arrumar aqui e jogo para vocês lá, tá bom? E eu vou tentando arrumar aqui. Deve ser algum problema. É o local que eu estou hoje, tá bom? Aí podem sair dessa sala que eu vou jogar lá no grupo já, tá bom? Vamos voltando, vamos voltando. Agora vocês estão conseguindo me escutar melhor? Sim ou não? Agora tá muito bom. Tá bom? Agora está tranquilo, tá. Tá bom. Tá ótimo. Tá. Agora eu queria que vocês me falassem a partir de que momento que começou a travar, porque se vocês quiserem eu volto. Não, não precisa voltar, não. Depois a gente vê a gravação. É, porque depois vocês podem ver a gravação. Isso. Vamos seguir. Pode seguir, então? Por mim, sim. Então tá bom. Vamos lá. Vamos então para a primeira pergunta da escala K de 7, tá? Olha, deixa eu explicar para vocês como que funciona. A primeira pergunta sentir-se nervoso ou nervosa, ansioso ou ansiosa, ou muito tenso ou tensa. Isso pegando sempre as 2 últimas semanas, tá? Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias e quase todos os dias. Isso quem responde é o paciente, tá, gente? Não vocês não. Tá? Sempre, cada resposta aqui vale um ponto. A primeira vale 1, a segunda vale 2, a terceira vale 3, a quarta vale 4 pontos, tá bom? Beleza? Vamos para a segunda pergunta.
Não ser capaz de impedir ou de controlar as próprias preocupações. Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias e quase todos os dias. Mesma situação. Se ele marcar a primeira, 1 ponto. Se ele marcar a segunda, 2 pontos. Se ele marcar a terceira, 3 pontos. Se ele marcar a quarta, quase ponto, 4 pontos. Uma dica interessante que é para vocês, quando vocês forem aplicar um teste psicológico, é que as perguntas, geralmente, elas são meio complexas. Expliquem para eles o que a pergunta está querendo dizer, tá bom? Porque eles têm uma certa dificuldade de entender. Adulto geralmente entende, mas se for, por exemplo, um adolescente ou até mesmo um jovem, eles não entendem muito bem as perguntas não, tá? Pergunta 3. Preocupar-se muito com diversas coisas. Mesma coisa. Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias. Mesmo critério. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Pergunta 4. Dificuldade para relaxar. Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias. Pergunta 5. Ficar tão agitado ou agitada que se torna difícil permanecer sentado. Olha pra você ver, essa pergunta aqui ela já tem um pouco a ver com TDAH. Já viu que quem tem TDAH custa ficar parado, né? Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias. Lembrando que tem a ver com as 2 últimas semanas até o dia atual. 6ª pergunta. Ficar facilmente aborrecido e ou irritado. Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias e quase todos os dias. E aí a última pergunta. Sentir medo como se algo horrível fosse acontecer. Nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias. Então essas são as 7 perguntas da escala CAD-7 que avalia o transtorno de ansiedade generalizada. Como que vocês vão avaliar? No final, vocês vão somar os pontos que essas pessoas fizeram, vão pegar o questionário, somar de acordo, né? Se a pontuação for de 5 a 9, a severidade dos sintomas é leve. Ou seja, não é de se preocupar. Ele não quer dizer que ele tem transtorno de ansiedade generalizada, mas é interessante você monitorar essa pessoa. Se a pontuação for de 10 a 14, a severidade dos sintomas é moderada. Então, a condição clínica dele possivelmente significativa. Ou seja, possivelmente essa pessoa ela tem um transtorno de ansiedade generalizada. Agora, se for acima de 15, é uma condição severa. Provavelmente existe uma desordem da ansiedade generalizada. Então ele precisa de um tratamento ativo, provavelmente garantido. Ficou claro isso para vocês? Facinho, não é? Tem muita dificuldade, não. Tem não. Bom, o transtorno do pânico é uma crise paroxística da ansiedade, que causa dispneia, palpitações, tremor do torácica. O que acontece? Por que eu quero falar de transtorno do pânico aqui? Porque uma pessoa em grau severo de transtorno de ansiedade generalizada, dependendo do grau que ela tiver em crise, ela vai apresentar transtorno do pânico, tá? Ou seja, dentro do transtorno de ansiedade generalizada, ela vai apresentar transtorno do pânico, tá? A Flávia pôs aqui, eu tenho pânico de altura. Ô Flávia, é interessante essa questão aí. Você não tem pânico de altura.
Quando a gente trabalha na psicologia, a psicologia dos medos, né, a gente entende o seguinte: na verdade, o seu pânico não é da altura, o seu pânico é do medo de cair. Exatamente, é isso mesmo. Quando eu fui trabalhar esses dias num lugar onde eu tinha que subir com a ambulância num lugar alto e eu não podia olhar assim para uma direção que eu visse que era alto. Eu tinha que olhar reto, olhar para o horizonte. Se eu olhasse, eu ia ter a sensação que podia cair ali, podia tombar a ambulância, podia virar, podia dar dor no peito, dar falta de ar, sudorese, gagueira, dá tudo. Exatamente. Na verdade, o seu pânico não é da altura, o seu pânico é do medo de cair, né? É igual, por exemplo, eu não tenho medo de escuro, eu tenho medo do que pode estar no escuro. Eu não tenho medo de pessoas, eu tenho medo da rejeição das pessoas. Eu não tenho medo de relacionar, eu tenho medo de me ferir de novo em um relacionamento, né? E por aí vai. Então, dentro dessa questão do transtorno de ansiedade generalizada, dependendo da crise, a pessoa ela pode apresentar esses sintomas, né, de ansiedade, como a dispneia, palpitação, tremor, dor torácica. Então, ela pode apresentar um transtorno no pânico. Só que, o que acontece? Não é o transtorno do pânico que a gente conhece como só transtorno do pânico. Porque tem pessoas que têm apenas o transtorno do pânico. Ela consegue ter uma vida normal, ela não tem transtorno de ansiedade generalizada. Ela consegue ter uma vida normal. Aqui ela vai ter um episódio de transtorno do pânico, apenas, diante da crise do transtorno de ansiedade generalizada. Beleza, vamos falar de tratamento. Como que nós vamos tratar o TAG e o pânico? Primeiro nós vamos falar dos medicamentos de primeira linha. O que acontece? O que faz uma pessoa ter ansiedade generalizada? É a grande liberação de serotonina. Então, para que a gente tenha um tratamento efetivo na ansiedade, a gente precisa agir induzindo diminuindo a quantidade de serotonina produzida pelo sistema neurocerebral. Então, na questão dos medicamentos de primeira linha, nós vamos ter que agir com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E quais que são os inibidores seletivos? Ângela, preciso sair, muitos netos chegaram, depois virei... Tá bom, Ângela, sem problema, vai curtir os netos. Vai curtir a neta. Hoje eu tô com meus afilhados aqui, Ângela, eu tô curtindo eles o dia inteiro. É bom demais. É uma delícia. Vou lá, parabéns pela aula, depois eu vou assistir. Tá bom, depois eu ponho lá a gravação. Muito obrigada. De nada, Ângela. Deus abençoe. Vai curtir os netos. Vocês também. Beijão para todos. Beijão. Tchau. Beijo, linda. Tchau, querida. Vamos lá. Então, nós vamos entrar com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E quais são as medicações que vão inibir a produção de serotonina? É o escitalopram, a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina. E tem também outros inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? No caso ali em cima, esse aqui é só para o TAG, que é a duloxetina, e tem também a venlafaxina. E tem um específico para o TAG, que é a buspirona, tá? Então, existem medicações efetivas para isso. Agora, para o TAG e do pânico, nós primeiro falamos da medicação da primeira linha, agora vamos falar da medicação da segunda linha. Para falar da medicação da segunda linha, é interessante a gente falar que
muitas das vezes o portador de transtorno de ansiedade generalizada ele apresenta episódios depressivos, porque como ele é preocupado demais com muitas das coisas, ele muitas das vezes se frustra, porque as coisas não saem do jeito que ele quer. Então, nós precisamos entrar com alguns antidepressivos. E então, dentro da questão das medicações de segunda linha, nós vamos entrar com antidepressivos tricíclicos. Quais que são eles? Amitriptilina, imipramina, a quetiapina, a pregabalina e a nortriptilina. E temos também aí a hidroxizina, tá? Isso se tratando de tratamento medicamentoso. Lógico, além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia ela é necessária e fundamental em qualquer um dos casos, tá? E tem o tratamento adjunto. O que seria o tratamento adjunto? Oi, Flavinha. Oi, deixa eu só te perguntar uma coisa. O pregabalina também é usado, então, no caso de depressão? Sim. Tá, porque me foi passado para ser usado para alívio de dor da coluna. Sim, mas ele é usado também para depressão. É igual o tupiramato. Sabia que o tupiramato ele foi inventado, sabe para quê? Para enxaqueca. Sério? Sério, o tupiramato ele foi inventado para enxaqueca. Só que hoje ele é muito usado para compulsão. Caramba. É estranha essa questão de medicação, né? Eles criam a medicação para uma coisa, quando vai ver, usa para outra coisa, né? É como o GABA também, né? O GABA também é usado neurológico, mas eu uso ele para tirar a dor da coluna. Exatamente. O que é o tratamento adjunto? O tratamento adjunto é o seguinte, é uma nova medicação que vai ser utilizada junto com as outras, por isso o nome é adjunto, que vai colaborar efetivamente na funcionalidade dos outros medicamentos. E aí nós vamos ver os benzodiazepínicos, né? Quais são eles? O alprazolam, o clonazepam e o diazepam. Por quê esses benzodiazepínicos? Vocês lembram que lá nos sintomas eu disse que quem tem TAG tem insônia? Então, quem tem TAG tem insônia. Então, vem entrando aí o alprazolam, o clonazepam e o diazepam para ajudar no caso da insônia, correto? E temos também o lorazepam, tá? E é isso, gente. Eu encerro minha aula por aqui, tá bom? Era isso que eu tinha para falar sobre transtorno de ansiedade generalizado. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Flavícia, superei hoje, não superei? Flávia até sumiu. Terli, muito grato. Gente, então é isso que eu tinha que falar hoje com vocês sobre o transtorno de ansiedade generalizada, sintomas, tudo mais. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Nós estamos encerrando a aula agora com exatamente 58 minutos. A aula vai estar disponível, gravada. O material eu já vou deixar para vocês disponível, tá? A aula gravada, se não der hoje, no máximo amanhã, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, também aquelas pessoas que quiserem, né, de certa forma, o certificado nós vamos estar disponibilizando, tá? Espera só consultar um negócio aqui. Tá cortando. Voltou a cortar? Pega aí rapidinho. É o lugar que eu tô. Esse material que você coloca, esses slides, você manda... Eu vou mandar no grupo. Voltou? Voltou?
Paulinho, Oi. Paulinho, Tá me ouvindo? cortou de novo. Não, tá me ouvindo? Travou o dele. Travou, exatamente. O meu travou? Vocês Tá não estão me travado. ouvindo? Ele não está nem ouvindo a gente. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Travou de novo. Você falou que tudo que eu passei... Agora tô. Agora tá? Agora tô. Tá? Olha, eu vi a pergunta aqui que foi perguntado o que é medicação de primeira linha e alguém perguntou o que é medicação de primeira linha e medicação de segunda linha. Vou estar respondendo isso tudo lá no grupo. Tá cortando. Tá cortando? Tá travando. Tá. Gente, eu vou responder essas perguntas. É melhor. Tá travando. É melhor no grupo. Eu respondo essas perguntas para vocês lá, tá bom? Porque tá oscilando aqui onde que eu tô, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Pessoal, beijo, tá bom? beijo. Tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos, tá bom? Deus abençoe. Tchauzinho. Amém. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite.